Olá, amigos do podcast Podmakers. Olá, televidentes e também aqueles matriculados no Top Carreira. Hoje nós estamos aqui para tirar mais algumas dúvidas. Temos aqui o amigo já de todos conhecido, o pastor Sérgio. Pastor Sérgio, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite para você que está conosco aí do Podmaker, está junto com a gente, que está... os televidentes, né, Júnior? Televidentes, os internautas. O senhor vai embora, mas... espectadores. Os telespectadores. Web espectadores? Isso. Então, esse é um viciado nessas coisas. Tá então, aí, olha lá. E ele está deixando, está indo embora, mas está deixando essa lembrança com a gente. Exatamente. Os alunos estão aprendendo do grego. E distância. De distância, de longe, né? E videntes, quem sabe aqueles que conseguem nos ver. Exatamente. A gente está indo para a missão, né? Deus nos chamou para um outro lugar. Nós estamos indo para Nova Zelândia, terras distantes. Já estamos aí nos finalmente de processo, essas coisas. Vamos passar um tempo na Argentina, para minha esposa ficar com os pais, etc. E a partir do segundo semestre a gente já deve estar lá nas terras onde vocês sabem que foi gravado o Senhor dos Anéis lá, né? Algumas partes do Senhor dos Anéis. O Sméagol tá chegando lá agora, viu? Não, eu vou deixar o Gandalf aqui, ó. Só que é o Gandalf, o negro aqui, ó. Tá vendo? Esse, assim, ele provoca. Eu sei, ele provoca, vendo. Tá vendo? Ele provoca, tá vendo? É assim tem que cortar. Não, cara, é que você se corta, né, meu amigo? Você vai se cortar. Depois sua mãe reclama. Tá frio, vai chegar lá no frio, né, pastor? Chegar no frio. Chegar no final do mês, finalzinho no quarto trimestre, é frio. Credor não chega lá, né? Sabe que não tem... Graças a Deus. Mas internet chega. Internet lá onde o senhor vai morar, como é que é? É boa a estrutura? A graça de Deus, nós vamos estar na cidade chamada Auckland, que é a principal cidade de lá da Nova Zelândia. A capital é Wellington, mas a cidade de Auckland nós vamos estar lá. Cuidar de uma igreja brasileira. É uma estrutura muito boa no país. É considerada como a melhor cidade para se viver hoje. Já tem um lugar para tirar férias, então. Você vê. Mas que na verdade ele não consegue ficar longe, né? O anãozinho anãozinho lá do Senhor dos Anéis não consegue ficar longe. Mas está convidado. Aí. Já te afogo no meio do oceano, entendeu? Mas para poder chegar lá tem que ir à Austrália? É mais fácil? Não, na verdade é assim, ó, existem 4 possibilidades de voo. Antigamente havia 5. Uma que era pela Argentina, ia para Buenos Aires descia, ele fazia um voo ártico, um voo antártico. Então ele viria pelo sul, ele passaria praticamente em si, faria uma volta assim, né? Para aqueles que creem que a Terra é plana, não daria certo. Tem que passar o aparelho de vidro lá, né? Teria que passar lá pela barreira final, né? De repente passa a borda, cai do outro lado. O dome. Ok. Aí o dome, passar aqui, bater, aí você bate no dome e volta, na verdade, né? Tá. Agora, hoje não. Existe um voo pelo Chile. O voo pelo Chile são 4 horas até Santiago e pega o voo no dia seguinte, à 00:30, e aí são 16 horas de diferença de fuso horário, 13 horas de viagem por lá. Pode ir por Los Angeles, que aí um voo 13 horas para Los Angeles e 16 até lá, que aí vai pela Austrália, para Brisbane. Ou pode ir por Doha, no Catar, também, que vai para a Austrália, depois para lá. Apesar que tem um voo direto agora, quando está reabrindo as fronteiras. E tem um outro que é um voo, é impressionante o voo, ele vai por Singapura. Então ele vai para a Europa, se não me engano, para Berlim, de Berlim vai para Singapura, de Singapura para lá. São 52 horas de voo. Não é legal. Isso aí acho que é desnecessário. Não, essa está descartada. Não. E estamos felizes, assim, com tristeza de deixarmos vocês, deixarmos, assim, pelo menos pessoalmente, menos ele. Ele não, eu não estou com tristeza nenhuma, não. Eu não estou falando ele porque esse é aquela pessoa que a gente não fala o nome, né? Você sabe. A gente, né? Por respeito. Inclusive. Por respeito a nós mesmos, as pessoas que estão aqui. Né? A gente... Arriscando o meu nome da história, né? Claro, seu nome agora vai mudar para Amã. Amã. Estamos aí. Pastores, aqui, apesar de ter essa... Amanhã teria mais gravação ou não? Não teria. Não, amanhã não, mas a gente tem... O pastor Adriano tem compromisso e eu tenho também amanhã à noite. Muito bem. Nós estamos nesta despedida. Primeiro, pastor, dizer aqui da nossa parte, da Escola do Pensar, que estamos muito satisfeitos porque o senhor vai embora, mas também muito tristes porque poderíamos ficar mais tempo aqui, quem sabe cuidando desses alunos, cuidando dessas mentezinhas inquietas, e porém, assim, me dá muita satisfação, viu, pastor, trabalhar com os nossos alunos aqui. E quem sabe de lá mesmo, né, de lá
da Austrália, surja algum tempo para que a gente converse aqui naturalmente, como se não houvesse distância. Se estivéssemos todos presentes, né? É isso aí. O horário lá, como é que é a questão? São 16 horas de diferença lá na Nova Zelândia, na frente. Então, por exemplo, agora, por exemplo, 8 horas da noite, você, na verdade agora está 15, você coloca o dobro, então vai ser 8 da manhã e mais 3 horas. Então agora seriam 11 horas da manhã. Hoje é dia 6 já. Do dia 6. Às vezes eu estou fazendo reunião com o acionato lá já, agora, e a gente está fazendo, eles começam a reunião às 9 da noite e eu tenho que acordar às 6 da manhã para fazer a reunião. Eu falei, não, vamos mudar esse negócio aí. Vocês acordam 6 da manhã, eu acordo à noite e eu fico à noite. Bom, a principal live que vai acontecer, nós vamos estar ainda nas montanhas, fugindo de vocês. Você já estará assunto ao céu. Exato. E nós vamos poder perguntar como é que é, pastor. Como é que é? Você vai transmitir, leve o celular, bom celular, né? Celular. Apesar de eu já estar transformado, eu quero narrar aqui para vocês que ainda não estão o que eu estou vendo, né? Puxa, vai ser uma... É isso mesmo. Lá, histórica. O nome da Nova Zelândia, na língua maori, é Aotearoa, né? Aotearoa. E aí disse que Jesus virá primeiro por Aotearoa. Né? Aotearoa. E é isso aí, ele virá primeiro por Aotearoa. O presidente me perguntou uma vez lá, mas e aí, pastor, você vai querer voltar para o Brasil? Eu falei, quando o Brasil for parte da Nova Jerusalém. É verdade. Não devo voltar mais. Eu vou ficar por lá mesmo. Vamos ficar por lá até Cristo voltar. Isso é interessante, a gente ter essa certeza. Esses dias, pastor, nós tivemos aqui uma reunião com pequenos alunos falando sobre o céu, sobre os céus. E aconteceu que um deles disse, o que você vai querer fazer quando você estiver nos céus? Ele falou, primeiro, que como foi muito pecado e muito arrependimento, ele tem uns 11 anos, eu quero ficar com Jesus mesmo. Há uns 100 mil anos, tá? Tempinho. Um tempinho. Depois eu vou ver se eu viajo por alguns lugares. Para o Japão, eu disse, não, o Japão já não vai existir. Eu disse, onde era o Japão? É muito legal. Muito bem, é uma pergunta fora de contexto, mas que eu anotei aqui para que nós pudéssemos fazer. Eu sei que vocês já vão dizer que não tem, que não dá para marcar, que não dá para saber, mas vamos dar. Existe um tempo mínimo e um máximo que vocês colocam na cabeça, talvez não falem para ninguém, quando Jesus vai voltar? Acho que é arriscado, né, se comprometer, mas eu vejo em minha geração. Então eu tenho quanto? Tenho 37. Bem mais novo que o Sérgio. 37, você tem 37 desde que a gente estava no teológico, pastor. Vamos aumentar isso aí já. Então, se eu creio na minha geração, e eu creio que eu vou viver aí, eu chego aí uns 70, 79. Eu acredito, então, mais ou menos isso, imagino. Todo pastor pensa isso, né? Todo pastor pensa que ainda dentro da sua geração virá. Pastor Sérgio, o que o senhor pensa assim? Toda geração pensa isso, né? Na verdade, o próprio apóstolo Paulo pensava que seria na época dele. Não somente a mim, né? Pois desde agora a coroa da justiça me está reservada, porque o Senhor justo juiz dará não somente a mim, mas a todos quanto amarem a sua vinda. E ele dizia também assim, depois nós, os vivos, lá em Tessalonicenses. Então todos esperam, e essa é a coisa bonita, né? É a coisa mais fantástica. Eu costumo dizer que as pessoas, todo mundo, na verdade foi o Ivan Saraiva, ele dizia assim, que ninguém espera 2000 anos por Jesus voltar. Ninguém vive 2000 anos, todo mundo espera apenas o tempo da nossa vida. E eu acho que isso é importante. Quando nós estávamos no teológico, o pastor Adriano foi meu colega de turma, né? Pastor Adriano. Para quem não conhece o pastor Adriano, é que o pastor Adriano ele é do Minuto Profético. Ali tem 60% de coisa interessante, 30% de heresia, né? Tá um nível alto, né? E tem o restante lá que a gente deixa, é neutro. Brincadeira, assistam lá. Se você não conhece o canal Minuto Profético do pastor Adriano Cecílio, acessa lá, é um muito bom conteúdo, excelente conteúdo. E tem estado com a gente também lá no Adventismo Decifrado, participamos juntos do Apocalipse Decifrado. Uma jornada, hein? Uma jornada. Já fomos para quanto? 2 anos praticamente, né? Já, 2 anos. 2 anos. Estamos, já vamos anunciar, no próximo dia 13, né? Isso. Nós teremos a segunda parte do Dom Profético, falando ali o pastor Adriano Cecílio, pastor Eleazar Domini, agora lá nas terras do Tio Sam, e o pastor Michelson Borges, e eu também vamos estar juntos de volta lá no dia 13, 8 horas. 8 horas da noite, né? 8 horas da noite nos 4 canais, os Cavaleiros do Copo de Palmito. Né? E fomos juntos, companheiros de teologia, fizemos 4 anos lá. Ele era da turma B ele era da turma A, né? Isso, de analfabetos. Acima da média, né? Isso. De analfabetos. E B era o quê? De bons. De bons, belos, bonitos. Né? E ele não, ele era A de...
Um monte de coisa com A, porque A é legal, o bom do A é que ele é um De alto negativo em nível. grego. Em grego, o A é um negativo. Então, você coloca o A na frente de alguma coisa, ele significa que não é aquilo. Então, se você coloca que é analfabeto, quer dizer que não, não sabe o alfabeto. Né? E se você colocar que é abelo, não é que ele é muito mais bonito, não, é que ele não é belo. Então, assim, não tem jeito, não. E, assim, nós vivemos, desde a época quando nós entramos no teológico, a gente lembra, o pastor Adriano vai lembrar que, assim, os nossos professores também já diziam, né, já pensavam quanto tempo, e vários, antes do nosso livro teológico, etc. Isso que é o bonito do evangelho, né, do cristianismo, porque é uma chama que ela não pode se apagar, né? O cristão que não tem essa esperança na sua geração, para que viver, né? É como Paulo diz, né? Se a nossa esperança está nesta terra, somos os mais miseráveis de todos. Então, assim, o cristão que tem planos a longo prazo e sem colocar nesses planos o retorno de Cristo, eu acho que ele está desfocado, né? Ele está com um olhar em outro lugar. Exato. Né? Eu me lembro que eu brincava com os colegas da turma lá, Adriano, uns colegas da minha turma, né? Porque na sua eu não brincava, porque a gente não dava muito certo. Mas eu brincava que, assim, um dia o pastor Sérgio Festa, né, lembra o nosso professor, ele falou, então, devem haver algumas mudanças no IAJ, alguma coisa assim, né, o Instituto de Adventista de Jubilação. E aí o pessoal, não, mas puxa vida, como é que eu vou me aposentar? Eu falei, você lembra do BOP? O BOP. O BOP. Aí o BOP falou assim, aos carniça. Eu falei, não, essas pragas aqui estão preocupados em se aposentar, a gente está pregando que Jesus vai voltar. Como é que a gente pode se preocupar? É óbvio, ninguém vai dizer que a gente tem que viver desleixado, sem preocupação. Mas como é que nós podemos ser pregadores efetivos com a chama que não deve se apagar e ficar preocupado com a aposentadoria? Eu não quero me aposentar. Eu quero que o tempo da minha aposentadoria chegue já comigo no céu, já comigo na eternidade. É por isso que na comunidade judaica todos os cultos terminam com a expressão Leshana Rabá Yerushalayim, que é no ano que vem em Jerusalém. A expectativa é que no ano que vem eu esteja já em Jerusalém. Na Jerusalém. E falando sobre isso, a gente entra no Apocalipse, né? Um assunto que eu gosto muito. João estava lá preso sem esperança, né? Ele não via o retorno, ele viu o cristianismo sendo exterminado, né? Pessoas chegando do continente lá, trazendo João. Já fazem aí 65 anos que o Cristo subiu e nada, né? Então imagina o senhorzinho de idade ali, poxa, sem esperança, né? E o livro do Apocalipse é escrito na revelação de Cristo, que ele mantém a sua igreja e que o controle da história está em suas mãos, né? Mesmo que as pessoas morram, Cristo ainda cumprirá a promessa do retorno, né? E isso traz esperança para todos os cristãos daquela época, né? E isso é bonito, né? A vida nossa é feita disso, né? A gente tem nossos altos e baixos, né? E muitas vezes a gente não consegue ver o além, né? O futuro, né? Só que com a esperança do retorno, da promessa, né? Isso para nós é como se fosse um trampolim, né? A gente não vê o futuro e talvez veja algumas dificuldades que nós passaremos e tal, mas quando tem a esperança do Cristo ressurreto que voltará, eu vejo assim que é mais fácil, né? É uma esperança que traz luz a essa escuridão, né? Então o retorno de Jesus é algo necessário na vida do crente. E muito importante o Apocalipse nesse sentido, porque ele não deu esperança apenas para João, né? Sim. Ele tem dado esperança para gerações e gerações. É interessante que tem a igreja ortodoxa, por exemplo, não aceita o Apocalipse até hoje. Não aceita. E eu fico pensando, como é que pode ser viver uma vida em que a esperança apresentada no Apocalipse não exista? Se o cristão vive com aquela música, né, com os olhos no céu, com os pés na terra e os olhos no céu, o que mantém os nossos olhos no céu é o Apocalipse. E aí o ponto eu acho que é extremamente interessante, o que não é o Apocalipse, né, que a gente estava conversando aqui fora também. O Apocalipse não é o cara que destrói o Superman, não é o vilão que destrói o Superman, não é um cometa batendo na Terra ou um buraco negro que vai se abrir lá no LHC. O Apocalipse, na verdade, é o livro da esperança. Eu acho isso maravilhoso dentro das Escrituras. E é importante o Apocalipse para o cristianismo, né, porque ali nós vemos a ideia de a conclusão de uma cidade, né? Jesus fala de moradas, né? Isso, exatamente. Mas o Apocalipse fala da cidade, né? Gloriosa, Nova Jerusalém. Também revela quem é Satanás, porque interessante. Diz qual é o grande conflito, né? De fato, né? Em Gênesis você vai encontrar uma serpente falando, mas ninguém fala o que é.
Só que lá no Apocalipse é revelado que aquela antiga serpente é o enganador, é o sedutor, é o diabo, né? Então desmascara esse plano que Satanás tem de corromper, de destruir a humanidade, né? Então o Apocalipse para o cristianismo, ele é uma luz, ele é um norte, né? Que dá esperança e revela tanto o Criador, os seus planos, como também os planos do inimigo. Ele descortina toda a escritura, né? Ele, quando você entende o Apocalipse, estuda o Apocalipse primeiro, você precisa estudá-lo com os outros livros em mente. Você precisa estudar os outros livros com o Apocalipse no foco. Porque os outros livros, é o que a gente chama de escatologia. A protologia de Gênesis, ela nos leva necessariamente a um final. Ela precisa desse final. E esse final maravilhoso não é um final catastrófico, absolutamente nada, mas é o retorno ao Gênesis, ao estado inicial. A cidade. Agora é interessante, né? Porque no início é só um jardim que tem 2 pessoas. Já no fim você tem uma cidade habitada por milhões e milhões de pessoas. Quer dizer, o plano original de Deus, o Apocalipse mostra o cumprimento desse plano divino. Que o plano de Deus não foi frustrado nem pelo pecado. E isso é fantástico, né? Porque o plano de Deus, como se disse no início, ele não pode ser frustrado, e o Apocalipse nos mostra o controle de Deus sobre a história, né? E quando Deus controla a história, o que ele controla? Simplesmente para ser um tirano? Aí é que está a beleza do Apocalipse também. O Apocalipse nos mostra que Deus não controla por tirania, mas controla por proteção. Para fazer com que o ser humano consiga, com que todos os objetivos divinos, os objetivos de Deus e os planos divinos se cumpram. E aí uma coisa que eu acho interessante no Apocalipse é que Deus controla a história de que maneira? Passiva ou ativa? Ele está na história, né? Ele está na história. Ele entra, né? Exato. É muito doido isso. Ele não está lá fora, né? Não está lá fora olhando as coisas assim. Não. E isso cai por terra também algumas teologias, né? Porque o Apocalipse, ele dá um spoiler do futuro, né? Sim. Mas em nenhum momento ele exclui decisões. Não parece que Deus está fora, tipo assim, eu já programei, está programadinho, vai acontecer isso. Não é determinista, né? Isso, né? Mas o Apocalipse mostra que há um grupo que escolhe, eles vão atrás do Cordeiro aonde quer que ele vá. Olha que coisa interessante, né? Isso não tira do crente, né, o poder de escolha, né? Deus é soberano, a gente entende isso, né? Só que Deus é tão soberano que ele, na sua soberania, ele permite que o ser humano possa escolhê-lo. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Eu tenho uma ideia a respeito da onisciência divina, né? Uma ideia um pouco mais próxima lá do Zygmunt Schwantes e do George Rice, que é uma ideia da onisciência seletiva, né? E assim, porque ele pode. Ele pode fazer isso. Ele pode escolher o que ele quer saber ou não, isso, né? A onipotência divina, sim. não. A onipotência não exclui a onisciência, nem a onisciência exclui a onipotência. Sim. Eu acho isso maravilhoso, o Apocalipse mostra isso. Em todos os momentos é assim, ao que vencer, as cartas do Apocalipse falam de vencedores. Será que se fosse determinado não haveria promessas aos vencedores? Porque vencer subentende uma batalha. Sim. E a batalha não é batalha contra outras coisas, é batalha de escolha. Escolha. É de escolha. Basicamente a batalha de adoração. De adoração. Né? E escolha, onde o coração vai estar. Sabe, Júnior, o coração do Apocalipse, naquela estrutura quiástica que a gente falou no Apocalipse, ela está no capítulo 12, ela está ali no capítulo 12 a 14, que fala de... O miolo ali, né? O miolo, adoração. Então, todo o Apocalipse, tudo que acontece antes e acontece depois, ele está relacionado a quem nós vamos adorar. Por isso o capítulo 14, bem citado no início, o início do capítulo 14, ele fala que os salvos que vencem, os vencedores, 144 mil, eles seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá. E é uma figura, só para concluir aqui, é uma figura retirada lá de Números 31, que vem de Números 31, que é quando os homens e mulheres, os homens, na verdade, os guerreiros, que Deus mandou vingar contra os moabitas, vingar por causa do episódio de Baal Peor, eles somavam 12 mil, e tem um trecho muito legal que diz assim, o sacerdote irá adiante, o sacerdote Finéias, ele irá adiante, e todos devem segui-lo. E os vencedores naquela batalha foram aqueles que seguiram, enquanto eles seguissem o sacerdote. O Apocalipse mostra então a figura de guerra. E ele fala, interessante, porque o Baal Peor foi contaminação com mulheres, né? Sim. E lá é um paralelo. E Apocalipse fala aqueles que não se contaminaram com mulheres. Então essa figura é uma figura de batalha de verdade. E igrejas também. Mas a gente hoje pensa mais em filosofias que estão dentro de igrejas, que estão... O ateísmo não seria uma mulher também? Sim. Então, entrando nessa área, no capítulo 13... Vamos mergulhar. Vamos mergulhar. No capítulo 13, você começa a ver descortinando a estratégia de Satanás, né? Porque através de seguidores, né? Ele vai desconstruindo a divindade, né? Ele faz com que as pessoas o adorem, que as pessoas o sigam, ele faz sinais, enfim, ele parece que ele quer tomar o lugar de Deus, né? O dragão que aparece no capítulo 12, né? E quando a gente chega no capítulo 13,
olha interessante, tem lá a marca da besta e tal, só que existe uma lei, uma imposição que não pode comprar e nem vender. Então, assim, ali temos conceitos, como você falou, religioso, filosófico, por que não, sociais e econômicos. Tá, uma coisa que o povo se une é quando mexe no bolso. Exatamente. Então, nós temos, assim, uma previsão de que haverá um consenso comum em que uma economia, para que funcione, ela tem normas, né? E quem não se adaptar... Interessante isso, eu vou entrar nesse ponto aqui, vocês podem me corrigir aí se quiser. Eu ficava pensando assim, como que a sociedade vai me impedir de comprar e vender? Eu falei, isso é utópico. Só que a pandemia já me deixou alerta em algumas coisas. Só que você vai ver, por exemplo, a tecnologia. Eu lembro quando surgiu, eu vi o primeiro comercial do cartão de crédito. Já viu? Cartão de débito. Cartão de débito. Eu vi o primeiro comercial do cartão de débito, né? Que foi algo assim, os outros perguntam, mas isso é seguro? Mas eles vão clonar? Eles não vão fazer não sei o quê? Não, isso é altamente inseguro. E aí o povo começou a usar mais o débito do que o cheque. Sim, exatamente. O cheque hoje está quase... Extinto, né? Só os cheques que voltaram do Sérgio, mas estão quase extintos. Estão guardados lá. Estão guardados lá. Aí veio o cartão de débito, o crédito e tal. Só que aí evoluiu um pouco. Aí veio as transferências, os DOCs, os TEDs. E depois, agora estamos aí com o tal do Pix. E o NFC, né? Pix e NFC, pagamento por aproximação. Isso. De alguma forma, o governo, né, ele traz facilidades para mim. Quais facilidades? Você não precisa carregar dinheiro, né? Eu vou te dar o cartão, vou te dar o programa no celular para você ficar seguro, para você controlar, né, o seu dinheiro. É a mesma coisa se eu perguntar aqui, eu estou com a minha carteira, mas não tem dinheiro, não porque... Também é que você não tem dinheiro, na verdade. Mas hoje o ser humano não usa dinheiro, não usa. Né? É mais o celular, é um cartão, uma transferência, né? E é interessante isso. Então faz sentido. Aquele que não estiver ligado a esse governo, ao sistema, muito bem, não vai ter como ter acesso ao seu dinheiro. Ao sistema centralizado, né? Isso. Porque hoje qualquer transação que você faz, qualquer transação, ela precisa passar por um autorizador. E essa ideia de autorizador, você coloca qualquer regra que você quiser dentro desse autorizador. É muito fácil implementar uma regra filosófica, regra teológica. Coloca lá, por exemplo, você é judeu, você é adventista, você é testemunho de Jeová. Esse aqui não tem acesso ao sistema centralizado. Sim. E aí? É muito simples. É muito simples. Hoje é muito simples. Muito simples. Existe um livro nos Estados Unidos que era falando do 11 de setembro. Do 11 de setembro, né? Do September 11. Lembra do September 11, né? Um abraço para ele. Isso aí. Passa um abraço no September 11. O Fábio. E na época, existia um livro que foi lançado chamado Road to Tyranny, que é o 11 de setembro, o caminho para a tirania. Hoje nós temos tudo preparado para que o Apocalipse, conforme a interpretação historicista, aconteça. Né? Conforme a interpretação de que nós vamos ter um monopólio de governo, um governo único. Na verdade, um governo não único. Uma moeda única. Também acho que não. Isso é utópico. E o governo único não é um governo único de autonomia em tudo, né? Que ele não tem, porque ninguém consegue. Você tem o Tratado de Varsóvia, por exemplo, que impede, ele não permite a interferência na soberania nacional, Tratado de Westfália, Varsóvia não, de Westfália, que o Tratado de Westfália impede que outros países adentrem ou tomem fronteiras de outros. Como está acontecendo agora na guerra da Ucrânia e da Rússia, foi a quebra do Tratado de Westfália. Então, essas ideias de multipolaridade, de bipolaridade, etc., no mundo antigo, assim, nos anos 80, quando a gente tinha aquele evangelismo, lembra o evangelismo de páginas de jornal, que a gente teve uma época, que o pessoal pegava mais páginas de jornal do que a Bíblia, e pegava um monte assim, colocava, porque está acontecendo no mercado comum europeu, queda do mercado comum. Tinha um livro na época chamado A Lei Dominical Nacional, muito bom esse livro, inclusive, ele coloca evidências. Então, todas essas coisas pareciam impossíveis e utópicas. Mesmo o pessoal fala, vocês estão forçando. Agora veja só, 1977, saiu no 7 de março de 1977, saiu um artigo num jornal chamado The Morning Star, que é um jornal alemão, né? Estrela da Manhã. E está no livro do Wim Malgo. O Wim Malgo da chamada da meia-noite, 666, um livro, Controle Total. E ele fala ali, ele cita esse livro, em que ele mostra, numa reunião que havia acontecido há alguns anos, em que eles estavam questionando, dizendo, olha, haverá
um sistema centralizado de acesso. Parecia o Orson Welles, 1984, Sim, né? sim. The Big Brother. Mas ele falava, um sistema centralizado de acesso ao dinheiro. As pessoas precisarão fazer escolhas para ter acesso ao seu próprio dinheiro, e senão elas não vão ter como comprar nem vender e serão encaminhadas à destruição. Foi exatamente o que uma pessoa perguntou. Por quê? Porque eles falavam, haverá um único dia em que o mundo inteiro vai ter que parar por questões, não é questão religiosa, de maneira nenhuma. Eles vão colocar questões ecológicas, questões, chamado ecumenismo, que o Michelson fala tanto, né? Sim, mas, e nesse ponto aí, só abrir um parênteses aí, esse negócio de ecumenismo é furada. Não vai existir uma religião universal. É furada. É assim como um governo mundial, um dinheiro mundial, né? Uma única moeda. Mas olha interessante. As pessoas se unirão por um bem comum, né? Natureza. Isso, por exemplo, vamos pegar ecologia. A ecologia. Então, assim, eu não sou cristão, eu não creio em Deus, enfim, eu sou um ambientalista, mas essa pauta fala bem a mim. Sim. Atende às minhas necessidades. Então eu vou aderir. Aí levanta um grupo minoritário, identitário. Né? O problema meu não é dinheiro, o problema não é ecologia, mas o problema é que essa pauta atende às minhas necessidades. Então por que não se submeter? Meu. Isso. Exato. Aí vem, por exemplo, a economia. Eu sou ateu, eu não creio em Deus, enfim, eu não sou ecológico, enfim. Mas isso vai atentar ao meu bolso. Então, um ateu, ele vai se unir, o cristão, ele vai se unir, porque são bens comuns, né? E aí é onde entra o que você está falando, Sérgio, que dentro dessa união de pensamentos diferentes, olha que interessante, é uma união, é uma Babilônia. Babilônia no passado era uma cidade em que havia vários pensamentos sob um guarda-chuva do tirano Nabucodonosor, né? Mas eram pensamentos diferentes, religiões diferentes, né? Ele tinha essa característica de permitir diversidade de pensamentos, sim, mas desde que todos estivessem a serviço do rei. Isso, um bem comum. Se não morreriam. Exatamente. Então, é o que vai acontecer basicamente, sim, isso mesmo. Eu concordo contigo 100%. Eu acho que nós, às vezes acentuamos demasiadamente o ecumenismo pelo ecumenismo. Não é. É o ecumenismo por um bem comum. Até hoje, por exemplo. Outro dia eu estava fazendo uma live sobre liberdade religiosa, né? E aí colocaram lá no comentário, mas que bobeira, porque a igreja fica pregando liberdade religiosa, a gente tem que de alguma forma acelerar a volta. Porque na cabeça dele, ir contra a liberdade religiosa, isso é impedir o avanço do mal. Só que para nós é o contrário. Quanto mais liberdade religiosa nós temos, mais a gente prega o evangelho. E outra, é incoerente eu querer liberdade religiosa para mim e não deixar o umbanda falar, ou o budista, que todos falem, mas que eu também tenho o direito. E o Espírito convencerá. Exato. Esse é legal. Deixa o camarada falar. O Espírito vai convencer, né? Agora, alguns têm a vontade de acelerar a perseguição. Sim. E esses que querem acelerar a perseguição estão esquecendo que o tempo não está na cabeça de ninguém, a não ser de Deus. Seria como se eu queresse equivalente a querer, quem sabe, se machucar para ir ao hospital. Né? Sim, basicamente. Um negócio meio sem sentido, né? A vós não compete saber os tempos que o Pai guardou na sua sabedoria. Eu acho que isso é extremamente importante por uma razão. Os tempos precisos e quais são as situações que demandam aquela intervenção divina, só Deus sabe. Então, por exemplo, por que Jesus não veio 200 anos antes? Por que Jesus não veio na primeira vinda? Por que ele não veio 200 anos depois? Porque era a plenitude dos tempos. E plenitude não é o final. Plenitude é que Deus, na sua soberania, era aquele momento, é o tempo ideal. Exato. Na visão de Deus, é o tempo ideal. Completa-se alguma coisa do pleroma, né? Chega-se a um determinado aspecto que causa, na verdade, que indica que Deus determinou que seria o indicador do momento certo, sim, da intervenção. Então, aquilo foi preciso. Então, o tempo de Deus, esse tempo... Não, Jesus poderia ter voltado em 1888. Sim. Jesus poderia haver voltado para o Adventista, né, 1888. Poderia haver voltado antes da Primeira Guerra. Jesus poderia haver voltado... Se ele houvesse voltado em 1888, nós estaríamos aqui. Né? Então, louvado seja Deus que ele não voltou naquela época, né? Porque nós temos oportunidade. E eu vejo assim, tem uns que querem trazer a perseguição de alguma forma...
de uma forma São meio de sadismo, agressiva. É um pouco de masoquismo. E também, de alguma forma, mostra uma certa prepotência, né? De querer impor certas coisas. Mas também a gente vai para um outro extremo, né? O extremo de que hoje, infelizmente, a nação evangélica está muito envolvida com o pensamento de que a política vai intervir e trazer o reino de Deus na terra. Para mim é um absurdo. Total. Porque eu vejo assim, nós temos liberdade, queremos liberdade para ensinar nossos filhos com nossa cultura, com o nosso pensamento e filosofia. Ok, mas eu não posso obrigar pessoas que não compactuam com a minha fé serem obrigadas a viver como eu quero. Então, assim, é imprudência, é querer forçar o reino de Deus na terra através de leis. É um absurdo. É mais uma vez a igreja entrando no Estado e toda vez que acontece isso, temos problemas. Eu não suporto política, né? Acho que todo mundo aqui sabe, eu não gosto de política, eu acho política o suprassumo da estratégia satânica de destruição do mundo. Não gosto mesmo, eu acho que existem coisas melhores para se fazer na vida. E a gente vê isso que está acontecendo, quando essa tentativa, quando as pessoas olham assim, você vê pessoas brigando. Cristãos brigando na internet, ou brigando pai lá, e filho. Pai e filho brigando. E dentro da igreja, dentro da igreja, Nossa, irmãos que estão sentados um do lado, porque um é bolsonarista, outro é lulista, e brigam. Só que esse tipo de situação já era prevista no Apocalipse, era prevista no modelo apocalíptico, no Sermão de Cristo e também no Apocalipse. Por quê? Porque haveria uma intensificação das estratégias de Satanás nos últimos tempos. E essa intensificação, e aí vem a questão de Laodiceia, por exemplo, lá da última igreja, naquele período de tempo. O amor esfria. O amor, na verdade, ele esfria e acaba amornando. E esse amornar, ele se manifesta de que maneira? O seu foco sai de Cristo. O Apocalipse volta, o Apocalipse ele começa dizendo que o Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Então tudo que nós temos ali naquele texto é uma revelação da divindade, a revelação do amor de Deus, a revelação do poder de Deus, a revelação de tudo. Agora, quando acontece, já te passo, quando é que a gente tem o grande conflito? É quando o foco no Apocalipse, no próprio Apocalipse, na estrutura literária do livro, ele nos mostra o foco sendo transformado, sendo mudado. O foco sai no Apocalipse 12, o foco sai narrativamente, o foco aparentemente sai do Filho, sai de Jesus para ir focar no dragão e nas bestas, em Apocalipse 12 e 13. Sai do céu e volta para a terra, os habitantes da terra. E aí quando fica em Apocalipse 13, aí vem algo que é fantástico. A segunda besta, a primeira besta é ferida, né? A primeira besta é ferida, e aí tem uma expressãozinha interessante, isso porque mostra a diferença de foco, que eu queria tocar aqui. A segunda besta é ferida, e ela fala assim, segunda besta diz assim, quem é semelhante à besta? Quem é semelhante à besta? Qual é o significado do nome Miguel? Que aparece em Apocalipse 12, verso 7 a 9. É quem é semelhante a Deus. Ele é tanto uma pergunta quanto uma afirmação. Quem é semelhante a Deus? A besta repete a mesma pergunta. E no capítulo 12, quando aparece a figura de Miguel, ele está em batalha. Ele batalha contra o dragão. E agora a besta, que é ferida, ela tem quem pode subsistir, quem pode fazer frente. Então o desafio dessa primeira besta, o dragão representa o pai. Ele contrafaz o pai, né? Ele contrafaz o pai, porque quem tem trono na Bíblia? Sim, o pai. É o pai. Concede quem tem autoridade. Trono, Deus concede autoridade. Quem dá autoridade? Jesus disse, porque toda autoridade me foi dada sobre o céu e sobre a terra, céu e na terra. Então a primeira besta, ela é uma contrafação a Deus. A segunda, o dragão. A segunda besta, ela é ferida de morte, como se houvesse morto, mas ressuscita. Fala a besta do mar. Entendeu? Isso. A besta do mar. A besta do mar. A primeira, exatamente. A primeira besta, ela é ferida, ressuscita, né? Ela é ferida de morte, mas ela acaba continuando. E ela tenta interceder. Se coloca no lugar do intercessor. Fere o tabernáculo. Então você vai vendo que existem muitas semelhanças a um processo de contrafação. E aí você vai para o falso profeta, segunda besta, que diz que até fogo faz descer do céu. E faz milagres e prodígios diante da primeira besta. E Jesus disse que o Espírito Santo, quando viesse, falaria dele, e não de si mesmo. E a segunda besta, você percebe que ela não fala de si mesma. Ela apresenta tudo para aumentar a imagem. Ela cria uma imagem à besta, mas ela exalta a besta e o dragão e o seu poder. E faz descer fogo do céu. Sim. Onde é que nós temos a Bíblia descer fogo do céu? Nós temos no episódio de Elias, né, os profetas de Baal, e tem um outro que é no Pentecostes. Então, assim, uma capacidade... E ele é chamado de falso profeta. E olha, interessante. Muito tempo eu interpretava, né, de que a segunda besta, né, diz que ele parece um cordeiro,
mas fala como dragão. E esse falar com dragão, eu já li em literaturas até nossa, né, que falar como dragão é autoritário, é impositivo, é ditador, né? E muito tempo ficou isso na minha cabeça, né? Mas analisando o contexto, analisando o próprio capítulo 12 junto com 13, quando você vai lá na figura do dragão, o dragão não fala com ira, com autoritário. Ele é o sedutor. Sim. Falar como dragão, ele seduz. E aí no próprio capítulo 13 vai dizer lá que ele seduz os habitantes da terra para que adorem a primeira besta, né? Então é esse falar manso. É aquele assim, vamos assim, não, você pensa assim, não, vem para cá, vamos se juntar, não, tá tudo certo, olha assim, não, vem cá. Ele junta, né? Ele de alguma forma reúne o povo, né? Ele é um sedutor, assim como foi lá em Gênesis que ele seduziu a mulher, né, para cair. Mas o ponto, voltando para Laodiceia, o Apocalipse é a revelação de Cristo, principalmente porque as 7 cartas já começam com revelação. Todo o início das cartas é uma forma de Jesus se revelar. Ele se revela, só que a revelação dele para aquela igreja é a cura para a necessidade da igreja, né? É interessante, em Esmirna ele fala assim que ele esteve morto, mas está vivo, né? E Esmirna foi uma igreja que foi massacrada, perseguida. Então a esperança era, se vocês morrerem, eu sou a ressurreição e a vida, e vocês terão vida eterna, né? Quando vai para Laodiceia, olha interessante, a gente tem muito nítido Laodiceia como sendo mornidão, por causa da água. Mas a princípio não é água. A princípio é o começo, quando ele fala assim, essas coisas diz o amém. A testemunha fiel e verdadeira. A testemunha fiel e verdadeira, né? O princípio da criação. Então ele se revela como a verdade, o amém, a verdade. Né? Ele se revela como um mártir que morre por uma verdade e tem compromisso por uma verdade, né? E ele é o Deus criador. Então, em Laodiceia nós temos que problema? Nós temos a relativização da verdade, a falta de compromisso e o ateísmo em moda, né? Olha que fantástico. Pois é, e tem outro aspecto interessante, porque assim, Cristo se apresenta no capítulo 3, né, para Laodiceia, dizendo que ele é a testemunha fiel e verdadeira, né? Capítulo 3, verso 14. O anjo de Laodiceia diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o príncipe ou o princípio, o arquê do Ctícios tu teu, que é o princípio da criação de Deus. Agora, tem um fenômeno interessante, que é assim, a declaração de fé básica, existem 2 declarações de fé da Bíblia hebraica, 2 básicas. A primeira é a de Deuteronômio 6, verso 4. Ouve, ó Israel, eterno é nosso Deus, o eterno é um. Então é uma declaração de que apenas Deus é meu Deus. Ali não é declaração de divindade, trindade, qualquer coisa. Não é isso que está ali, não. Aquela coisa que a gente monta. Não, porque o errado significa composto. Não tem nada disso. Lá, na verdade, apenas Deus é o meu Deus. Eu declaro que eu sou fiel ali no Shema. Quando eu digo Shema, Israel, Adonai, Elohim, Adonai, Echad, eu estou dizendo que Deus é o único Deus a quem eu sirvo. Ponto. É isso que ele está dizendo. É isso que está sendo dito lá. E aí a palavra, olha que interessante isso daqui, desde uma das tradições judaicas mais antigas, era de que você tem que colocar 2 letras, de forma maior do que as outras. Então você tem Shema, que termina com uma letrinha, parece um Y, que chama Ain, e você tem Errad, no final, que termina com D, o Dalet. E essas letras têm que ficar grandes em todos os manuscritos hebraicos, nas Bíblias hebraicas impressas também. E a palavra Ed, que forma essas 2 letras, significa testemunha, em hebraico. Significa testemunha. E qual é a mensagem de Cristo? Você diz que é rico, você diz que você pode ver, que tem vestes bonitas, etc. Só que a mensagem do Shema logo em seguida ele diz, e amarás, pois, ao eterno teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e com todo, a gente traduz geralmente por entendimento, né? Mas não é entendimento. A palavra meod que aparece ali significa riqueza, significa posses. Então a ideia ali, na verdade, é você amará com o teu coração, ou seja, as tuas emoções, teus sentimentos, o teu nefesh, que é a sua razão, e com tudo que você tem. Tudo que você tem. E você vai no Apocalipse e ele diz, você diz que você é rico. Quando você percebe o que Deus está dizendo, mas você não é. Você diz que adora a Deus, mas você não está adorando de verdade. Você diz que o único Deus que Deus é o teu único Deus, mas você só declara. A sua fé é apenas declarada, porque ele diz, e ele termina dizendo, mais um ponto de contato, ele termina dizendo, eis que estou à porta e bato. Se alguém entrar, farei morada com ele e o Pai virá comigo. E onde está batendo? No coração. Então a ideia da ideia de Laodiceia é que Laodiceia é uma igreja
é um período, na verdade, não igreja, mas um período só, eu vou falar aqui de período, é um período no qual as pessoas até fazem declaração a respeito de Deus, mas não cultuam a Deus e não são fiéis de verdade a Deus. É justamente por isso que ela está inserida no período da Babilônia, desse período que você comentou agora, que é o período de falsas filosofias, das mulheres, do ateísmo, relativismo da verdade, etc. Pluralismo, porque quando você vai em Deuteronômio 6, você tem que Deus está dizendo que eu sou o único que existe. Eu sou o único que você deve ter. A primeira mensagem angélica é temer Deus, o Criador, aquele que fez o céu. Exatamente. Entendeu? E Deuteronômio 6 vem no contexto da repetição dos 10 mandamentos de Deuteronômio 5, em que ele fala de novo, repetindo a respeito do Shabat, do sábado, que ele é o Criador dos céus e da terra. Então, nesse contexto, o que a gente tem? A mensagem de Laodiceia é uma mensagem para um povo, para um período, uma mensagem para um povo, para uma igreja, para um povo, que diz que é algo que não é. Sim, e interessante que quando Jesus fala assim, né, você não é frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te, né, existem aplicações homiléticas que a gente faz ali, né, sobre o crente frio, o crente quente, né, tal, né, e por estar morno, né, mas assim, e alguns fazem até aplicações de que realmente se você tomar uma água morna, vai dar ânsia de vômito, né, eu já tomei e não me deu, né, não deu, mas é interessante, quando você analisa ali a igreja literal de Laodiceia, a gente encontra algumas características, né? Que ao redor tinha 2 cidades, Colosso e Hierápolis, né? Hierápolis era termais, águas que de alguma forma era curativas, né? Hierápolis. É isso. E Colosso era água gelada que refrescava, refrigerava as pessoas, né? Então, Laodiceia, ela não tinha nada para contribuir. Ela não curava as pessoas e também não dava o frescor, né? Por isso que ela é sem graça. Né? Então, estamos vivendo no período dessa Laodiceia, né? Onde realmente o cristianismo, infelizmente, ele é sem graça. E ele é sem graça porque ele não tem sabor. Ele não tem identidade. Está perdendo a identidade. Porque ele não aponta a pessoa de Cristo, né? Ele só aponta um conjunto de doutrinas, mas sem apontar a verdadeira razão por que aquele cristianismo deveria ser celebrado, né? A partir do momento do batismo, né? Eu acho que hoje não aponta nem doutrina, na verdade. O cristianismo hoje aponta um monte de coisinhas. É salvar ele do desemprego. É salvar ele da dor de cabeça, da estéreo. O cristianismo hoje, Júnior, ele não está ensinando as pessoas nada. O cristianismo não ensina. O cristianismo, muitos pregadores hoje estão fazendo aquilo que Spurgeon dizia, que é transformar o púlpito no picadeiro. O púlpito no pregadores e palhaços. Entretendo bodes, ao invés de cuidar de ovelhas. E as pessoas gostam disso. Por quê? Porque te mantém, é aquilo que a gente chama de coceira no ouvido, né? Fala um monte de coisinha gostosa, de coisinhas boas, fala sobre relacionamento sexual. Isso é bom, claro, todo mundo gosta. Mas fala de relacionamento sexual, prosperidade financeira. Fala sobre respeitar o outro. Sobre amar o próximo. E o amor ao próximo aqui não é o amor ao próximo que determina, por exemplo, dizendo para as pessoas: Cristo quer te salvar. Porque se você disser que Cristo quer salvar, subentende que a pessoa tem pecado. E dizer que alguém é pecador hoje não é da moda. E o cristianismo hoje não gosta disso. Não sei se vocês viram, mas um pregador assim... Eu já ouvi muitos sermões dele, né? Ele fez uma declaração agora que ele voltou, né, a mídia, voltou a pregar, né? E ele fez uma declaração que todo mundo gostou, né? Dizendo que Jesus cura, a igreja não. Jesus salva, a doutrina não. Então, de alguma forma, cria... Uma falsa dicotomia, né? Cria uma dialética, né? Então, eles ficam assim, ou é lei ou é graça. Não, é os dois. Ou é igreja ou Jesus. Isso. E é bonito o discurso. Claro. Né? E as pessoas falam, nossa, então é Jesus. Só que Jesus não se separa das suas doutrinas, né? A graça só existe porque existe lei, e vice-versa, né? Eu e a igreja. Não. Nós somos a igreja. Nós somos a igreja. Então, assim, esse discurso bonito do cuidado com o próximo... A religião, como é que ele falou também? A religião adoece, Jesus cura, né? Jesus cura. É uma declaração perigosa, né, cara? Extremamente perigosa. Nossa. Como é que um ato de religação te adoece? Sim. É uma falsa dicotomia que estabelece que o criador do processo de religação criou um processo que te adoece. Então Deus foi imperfeito na sua própria criação. Então existe essa cegueira, né? Como Laodiceia é cega, né? Sim, exato. Acha que está vendo, né? E ela precisa de justiça, que são as vestiduras, né? E um outro ponto interessante com relação às vestes, né? Ela tem, porque as vestes, a expressão que aparece aqui, por exemplo, no verso 18, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez, ela é uma expressão que aparece para o sacerdote, lá em Levítico 8. Levítico 7, Levítico 8, que é a ideia, o sacerdote devia ter um calção por baixo para que não aparecesse a vergonha da sua nudez. Então,
a ideia que Cristo está utilizando aqui também ele diz assim, vocês deveriam ser sacerdotes, vocês deveriam interceder, vocês deveriam ter uma posição de oração, uma posição de vida que lhe permitisse fazer a frente entre o céu e terra. Mas vocês escolheram a terra. Vocês não são Colosso com água fria, nem são Hierápolis com água quente. Vocês são o quê? Nada. Vocês são sem graça. E eu acho essa mensagem extremamente forte, né? E aí por isso que ele termina o verso 19 dizendo, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. É interessante aqui o verso 19, porque uma vez eu falei, Jesus castiga as pessoas? Deus castiga? E aí a pessoa, não. E o capítulo 3, verso 19 diz, eu repreendo e castigo. Não, mas castigo não pode ser castigo. Temer a Deus não é temer a Deus, é amar, é reverência. Não, temer não é, temer é ter medo mesmo. Pachad, Yahvé, Phobos, querem dizer medo, pavor. Mas as pessoas não querem, inclusive, até é interessante que a gente pega Apocalipse 14, você pensa, qual é o evangelho eterno que é pregado? A toda tribo, a toda nação, tribo, língua e povo. Qual é o evangelho? Eu vi um anjo voando pelo meio do céu, com o evangelho, tendo na sua mão o evangelho eterno, para pregar a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz. E aí ele proclama o evangelho. Começa dizendo, amai a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo, respeita o próximo, deixa ele viver como ele quiser. Temei a Deus e dá-lhe glória. É temor. E é interessante que esse temer e dar-lhe glória, parece uma coisa assim, ó, quando eu temo o Senhor, eu lhe dou glória. Exato. É uma manifestação de gratidão e tipo... É imediata. Uau! É exatamente Deus. isso. Uau, né? Sabe por quê? Isso. Sabe por quê, Adriano? Porque assim, se você pensar em Deus, na sua glória infinita, o que nós somos diante dele? Deus, essa de Queiroz, eu tenho quase certeza que é essa de Queiroz, mas às vezes eu me confundo, não sei se é Fernando Pessoa. Ele dizia assim, Deus é a única realidade absoluta, nós somos uma ilusão de ótica. Se Deus deixar de pensar em nós, nós deixamos de existir. Se uma formiga se aproximar do Sol, o que acontece com ela? Ou de Betelgeuse, ou de Higel, ou das grandes estrelas da VY Cefeida, por exemplo, da maior estrela do mundo, do universo. O que somos nós diante de Deus? Menores do que formiga. Então, quando nós nos aproximamos de Deus, a primeira sensação que nós temos, que precisamos ter, e o Apocalipse nos chama a fazer isso, é de temor mesmo. Medo de que Deus nos destrua. Mas onde vem a glória logo imediato? Por que vem glória? Porque aquele que está vivo pode dar glória. Porque a saudação do céu é não temas. Porque Deus te cobriu de graça. Então o Apocalipse, no temei a Deus e dá-lhe glória, na segunda frase ele já demonstra a graça divina. A primeira sensação é temer. E qual é a segunda? Dar graça, dar glória. E voltando ali na igreja de Laodiceia, né? Você está travado na Laodiceia, hein? Não, sim, porque tem muita coisa, cara. Mas eu vou entrar agora, eu vou abrir um parênteses para entrar em outro assunto, né? Jesus aparece ali batendo, né? Só que ele é um vendedor. Esse batendo é um vendedor que ele fala assim, compre de mim, né? E isso era muito comum em Laodiceia, porque era uma cidade onde ficava na passagem, na rota. Então havia os mercadores que vendiam as coisas, né? E Jesus está ali, né? É isso que é bonito, o ponto. Que Jesus, ele invade o terreno, ele entra na cultura, na linguagem, no entendimento da pessoa, do povo, para transmitir a sua mensagem. Né? Ele é o único que se esvazia para poder ser entendido, né? Isso é fantástico, né? Ele está ali oferecendo a cura, oferecendo a vestidura, né? E ele diz assim, agora aquele que abrir a porta e aceitar, né? Então eu estarei com ele ceando, né? É sempre apelativo, eu acho muito bonito isso. Bonito. Eu acho interessante, eu acho muito legal essa figura, porque assim, o costume antigo, para adentrar um pouquinho mais, é que o vendedor vinha vendendo de longe. Ele vinha clamando de longe, ele vinha de longe já anunciando o que ele estava entregando. E ele anunciando que ele ia passar na sua casa, ou que ele poderia vir à sua casa. Então, quando Jesus diz que ele está batendo a porta, é porque você não atendeu desde quando ele veio clamando lá de longe. Lá de trás. Lá de trás. Ele chegou no seu terreno, ele vem clamando na porta da cidade. Não, você não atendeu. Quando você chega próximo da sua rua, ele vem clamando e você não atendeu. Quando você chega mais adiante, quando ele chega no seu terreno, porque as casas naquela época tinham janelas de madeira, né? E era muito fácil ouvir as pessoas lá de fora. E a pessoa não atendeu. É por isso que se manifesta a cegueira. Cegueira e a cegueira aqui ela é completa dentro do pensamento bíblico. Não, cegueira no pensamento bíblico não é simplesmente o ver, mas é a incapacidade de enxergar e de utilizar as sensações, os recursos para compreender também. Então, e aí a gente lembra de Apocalipse de Isaías 6, quando fala que vendo não vejam, e tendo ouvidos não ouçam, e que não consigam compreender. O povo era assim. E Laodiceia, uma das características de Laodiceia é essa. E ele vem, às vezes a gente vê aquela figura como Jesus estivesse do lado, bonitinho aquele quadro, né? Jesus assim. Não é, eu diria, ele já vem chamando antes, e ele está
eu vou utilizar uma expressão hiperbólica, mas ele está em desespero. É o último recurso. Último recurso. É. Ele está em desespero para que você abra. E é o último, interessante, e é a última igreja, é o último convite. É o último convite. É o último momento. Um bom livro, O Último Convite, fala isso. Muito bom. Muito bom. Outra coisa que me faz lembrar sobre a tentativa nossa, ainda que pequena e falha, de tentar clarificar os últimos dias. O povo antediluviano, ele fez algumas coisas que chegaram no limite, né? Houve, quem sabe, um saber de poder até ajudar a atrapalhar ou descaracterizar na natureza a natureza original, misturando animais com animais para que eles pudessem servir mais e, quem sabe, dar mais lucros para eles. No entanto, não houve uma tentativa, deve ter havido, mas de poder descaracterizar geneticamente a imagem do ser humano. Estou falando como sendo a mistura do ser humano com qualquer outro tipo de animal. Deus não permitiu, e nunca permitiu isso que nós saibamos. Elon Musk vem tentando dar, quem sabe, a uma empresa, que a empresa dele também é Neuralink, né? A empresa dele, capacidades extraordinárias a um tipo de pessoa. Isso não significa ainda descaracterizar a imagem e semelhança de Deus, ou apenas colocar uma prótese para que aquela pessoa seja mais, vamos dizer assim, mais produtiva, útil, né? Mas o ser humano tem uma grande... produção, me dá um help no água aqui. Tá, água aqui. O ser humano tem uma grande vontade de misturar o homem ou editar o homem para que ele possa ter características não mais da originalidade, para que ele possa ter a característica, quem sabe, de um homem-deus. É o Berachman de Nietzsche, né? Se acontecer isso, pastor, você acha que nós estaríamos cruzando uma fronteira, ou isso aí não deu certo ainda e nem vai dar certo, porque antes disso Deus intervém? Não, eu acho que Deus não coloca esse tipo de fronteira, não. Não? Não. Eu não acho que Deus tenha... Deus permite ao ser humano que ele faça, porque nós podemos utilizar para o mal algo que seja potencialmente bom. Então, colocar prótese, melhorar as pessoas, etc., não seria ruim. Agora, como isso vai ser utilizado depois, né? A ideia da teologia chamada teologia humanista, não é teologia humanista, não, tem um termo técnico para isso que eu me esqueci agora, mas é um termo interessante que fala a respeito da transhumanidade. É a transhumanidade, é o ser humano depois do ser humano. Eu não acho que seja um problema. Eu, particularmente, eu não sei se você já pensou Não, eu vejo assim, tudo que é feito para prolongar a vida... É ótimo. Dar saúde, por exemplo, né? Aumentar o potencial. Sim, é algo que de alguma forma vai contribuir para a saúde mental. Enfim, se eu estivesse numa situação e a ciência me desse a possibilidade de ter mais vida, mais anos de vida, mas pensa assim, ninguém quer morrer, poxa. Claro, eu quero ficar perto da minha família. Eu quero, também, né? Com certeza, mas eu quero ficar de duas formas, o máximo de tempo possível aqui, e esse tempo se transforme e não haja um hiato para a minha vida futura. Entendi. Imagina o seguinte, há 40 anos, não, há 70 anos, eu teria morrido ano passado, porque eu tive que fazer uma cirurgia cardíaca. Então, o fato de hoje você conseguir tirar uma veia daqui, uma artéria daqui, haver sido descoberto, embora não seja sintético ainda, porque hoje já se faz também implantes sintéticos, mas você haver estudado a anatomia humana e conseguir fazer um bypass numa artéria sem que a pessoa morra. Eu fiquei 7 horas de cirurgia, 1h30 sem que meu coração batesse. E eu tendo uma máquina batendo e o pulmão respirando artificialmente. Então, eu não vejo esse problema. Eu não vejo. A tecnologia, ela pode ser utilizada, mas a utilização posterior, ela pode sim, aí pode ser perigosa. Então, não vejo que naturalmente haveria uma barreira. Eu acredito que pode haver uma intervenção divina no momento em que isso passar a ser mal utilizado de maneira ruim, tá? De maneira ruim. Agora, pastor, e se nós tivéssemos um horário que vai ter um momento em que o ser humano, o Deus olhe para o ser humano e fale: este não é mais a minha imagem e semelhança. Isso
A imagem e semelhança, vejam só, imagem e semelhança, tselem vedemut, em hebraico, ele não quer dizer tanto a questão de órgãos. O tselem, sim, tem a ver com afeição. Tanto que é a mesma palavra para ídolo. Então é algo que expressa semelhança externa. Mas existe o demut. O demut é a semelhança interna, que é o principal. Então nós somos externamente semelhantes a Deus, mas somos internamente. E o internamente é o quê? O intelecto. Intelecto. É intelecto, emoções, sentimentos. Isso demonstra que Deus tem emoções, sentimentos. Não é apático, como seriam os deuses gregos, né? E, na verdade, não os deuses gregos, os deuses superiores gregos. Porque os deuses gregos, eles eram iracundos, inclusive. Extremamente emotivos. Não obstante, na verdade, dentro das Escrituras, nós somos imagem e semelhança. E a imagem é que nós expressamos a imagem de Deus, não apenas o fato de termos uma perna mecânica ou aquilo outro, ou outra, mas o fato de que nós temos braços, pernas, nós temos rosto. Então, se esse rosto possui um olho mecânico, ou se a mão é mecânica, isso não desfigura a imagem divina. Na verdade, eu vejo como ser humano tratando de buscar de volta a imagem que tenha sido perdida por uma amputação ou alguma coisa assim. Onde seria o grande problema? Onde seria o grande problema? É se nós conseguíssemos desvirtuar, e está conseguindo desvirtuar, é aqui que está o grande problema, o demut, a semelhança, que é a imagem interna. A preocupação com a imagem externa não é tão complexa dentro das Escrituras. Deus chama o ser humano de burro porque tentar fazer isso. Por isso que chama a gente de ovelha, né? Ovelha não é porque a gente é bonitinho, não é porque a gente é burro, né? Agora, e nós estamos vivendo isso, a estratégia de Satanás, ela é a desfiguração da imagem interna, da semelhança interna. Porque eu vejo assim que é mais a questão é o raciocínio, Sim, né? é o demut. Isso são as sensações. O amor livre, o amor. Isso, a imoralidade. A imoralidade, a depravação, a perversão. Isso. E aí o raciocínio que te leva racionalmente, entre aspas, racionalmente, te descaracteriza a imagem de um Criador, ou seja, você diz que um Criador não existe. Utilizando o quê? Utilizando o raciocínio que o Criador te deu. Então, isso é a descaracterização principal. Por exemplo, quando nós entrarmos, suponhamos que nós temos agora aí o metaverso. Como é que nós vamos nos comportar dentro do metaverso? Aqueles avatares que vão estar lá, eles não vão determinar como eu me comporto. Na verdade, eu vou determinar como os avatares se comportam. É óbvio que o sigilo, como aconteceu na época lá do... Como era o nome daquele que tinha o Second Life? As pessoas começaram a viver no Second Life e ter vidas completamente absurdas dentro do Second Life. É isso que é a descaracterização. Porque a pessoa ela dá vazão a um problema que já aconteceu dentro do seu coração. Ela está vivendo completamente sobre o domínio do inconsciente também. Vivendo completamente sob o domínio de um inconsciente que é dominado pelo inimigo. E fugindo da realidade. Fugindo da realidade. A realidade que Deus cria, né? Exato. Que Deus está presente, é uma realidade dela, né? Então ela é o grande problema. Exatamente. Ela é soberana, né? Ela é soberana. E aí eu diria que nesse caso aqui você destrona Deus do seu coração e você coloca o inimigo. Que aí se cumpre Apocalipse 14. Né? Apocalipse 12 e 13, na verdade. Que aí ele busca um trono e o trono passa a ser o coração das pessoas, a mente delas. Aí está o grande problema. Se houver uma descaracterização da semelhança divina, como está havendo, na verdade, mudança de perfil, de paradigmas, etc., aí nós estamos vivendo, sim, o grande problema. E nós não temos revelação, né, de que chegará a esse nível, né, de descontrole ou de um controle absurdo, né, sobre a vida, no sentido de ressurreição ou algum tipo. Não temos revelação nisso, né? O Apocalipse fala que aponta, né, como é o último livro ali, tratando desse assunto, né? Diz que antes que chegue ao caos, Deus vai intervir. Intervém, entendeu? Isso é interessante. Esse caos também poderia ser o seguinte: hoje as crianças nascem dentro desse processo alfa de pensar, né? E o processo alfa que eles pensam é dentro de um ambiente onde ele pode tudo. E quando ele é chamado para a realidade, vamos fazer oração? Vamos, pai, vamos sim, papai, mas deixa eu terminar de matar mais esses inimigos. Esses inimigos. Então, assim, ele tem que fazer uma comutação de algo completamente surreal, que é o matar, que é o agredir, que é o conquistar, e parar para orar, né? Como se estivesse podendo fazer isso de uma forma... E há uma hora também que, por mais que Deus deixasse prolongar o seu retorno, não faria mais diferença, não haveria mais ganhos reais do ponto de vista de pessoas salvas. Ou talvez começaria a diminuir, sim, enganando até os escolhidos. Esse é o ponto.
ele E voltamos aos antediluvianos. É o ponto que Deus falou assim, não dá mais. Eles são desesperadamente corruptos e são criativos para o mal. Eles são criativos para o mal, né? Então, eu acredito, e nós estamos muito piores, né? O mundo de hoje está muito pior. E assim, qual é a mensagem final que nós poderíamos dar para o povo com relação ao Apocalipse? Eu acho que o Apocalipse, ele nos dá uma... como você disse no início, Adriano, é assim, a ideia de esperança. De esperança. Nada está finalizado, nada está determinado, nós temos liberdade de escolha. Deus nos deu uma revelação, essa revelação não é um script do fim do mundo, embora pareça, mas é uma revelação a respeito do amor de Cristo por nós. O que mais nós poderíamos pensar a respeito do Apocalipse para o mundo de hoje? E principalmente aí, acho que, como uma grande parte são os alunos aqui da escola que assistem, claro, muitas pessoas, eu agradeço a todos aqueles que assistem, tanto aqui no Podmakers, quanto no meu canal e etc. Para as crianças, o que o Apocalipse poderia ser eu sei que você é o cara dos PowerPoints, né? Adora fazer um PowerPoint, né? PowerPoint todo branco, não tem mais nada. Mas, assim, o que você... Eu tenho minha visão a respeito do Apocalipse para as crianças, mas o que você pensa que poderia ser uma mensagem para as crianças, próxima geração? A gente já perdeu a geração atual? Assim, quando eu olho para o Apocalipse, eu vejo, assim, solução para o mal, né? Vejo também esperança, como você falou, né? Vejo um cuidado de Deus em dar spoilers do que Ele vai falar para não te assustar e do que o inimigo fará para também, né? E também vejo a possibilidade de escolha. Isso também me deixa tranquilo, porque eu não sou nenhum avatar, ou no sentido, um fantoche, né, na história. Exatamente. Mas olhando assim para o Apocalipse, a parte final, né, quando é a nova terra. Interessante que as pragas, elas vão desconfigurar todo o ecossistema para voltar na terra sem forma e vazia, como era no começo. Um né? abismo, né? Isso. Então depois Deus recria, né? E aquela cena da cidade, a árvore da vida, né? O rio, né? Para uma criança eu vejo assim, é um lugar de paz e um lugar para brincar, né? Eu falo muito com a minha filha, né? Quando a gente vai contar a historinha para ela sobre o céu, né? Sobre a nova terra e tal, né? E ela fala assim, eu vou brincar muito. E ela gosta de crianças, né? Então, assim, a mensagem do Apocalipse mostra que teremos muito tempo para brincar, né? Com nossos amigos, nos conhecer melhor, né? Teremos mais contato com a natureza, né? Isso é fantástico, restaurando o Éden perdido, né? Então eu vejo isso que não é um sonho, não é uma utopia, mas é uma realidade. Eu vejo como uma realidade, porque é interessante. Os spoilers que Deus já deu do futuro, né? Já se concluíram no passado nosso. Estão se concluindo no nosso presente. Então seria incompreensível, não sei lá, não se cumprir o resto, né? Então, assim, eu vejo muita esperança, muita paz, e um pai que cuida, né? Apesar, eu lembro daquela música, pode cair o mundo, né? Estou em paz. E um texto que me deixa intrigado, que eu quero terminar com ele, que para mim foi uma resposta que muitas vezes eu ficava com medo de morrer, medo de não ser suficiente nos eventos finais, né? No capítulo 14, verso 13, diz o seguinte, ó. Então ouvi uma voz do céu, dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Deus não está interessado se você vai viver ou morrer nos últimos dias. Ele quer saber se você vai ser fiel de todo o coração. Porque se for necessário você descansar, fique tranquilo. Senhor. Ele é a ressurreição e a vida, né? Então isso traz muita paz, né? Porque muita gente tem medo do futuro, medo de perseguição e medo de sei o quê. O Cordeiro vai cuidar da sua igreja, né? Deus cuidou ao longo da história, mostrou que Ele é fiel. Então nos últimos dias é onde Ele estará mais presente conosco, né? Quando a gente pensa no final do Apocalipse, é o momento em que todas as respostas serão dadas. Uhum. O Apocalipse, ele nos diz assim, não se preocupe, porque quando ele diz toda lágrima será enxugada, significa que se você tiver qualquer dúvida com relação à justiça divina, angústia, dor, sofrimento, separação, questionamento, é lá que vai ter a resposta. Às vezes as pessoas querem... Eu também já fui assim. Por que Deus não faz tal coisa? Hoje eu penso, se Deus não quis... Porque eu explicava para os alunos aqui também, eu falava, se Deus
responder na medida em que nós queremos que ele responda, no momento, nós vamos ter outras perguntas. E nós seremos o Deus. E nós dele. seremos Deus. Agora, no momento em que nós estivermos na eternidade, o processo salvífico haverá se cumprido. E aí Deus pode descortinar para a gente o que aconteceu durante o período da nossa vida. Por que o Covid teve com você? Porque, por exemplo, eu tive pessoas com Covid, a gente visitando pessoas, e eu não peguei. A Olga e a Natasha foram para a Cruz Vermelha, entrar lá em comunidades onde havia quantidades enormes de Covid. E não pegaram. Ou não se manifestou. Eu e o pastor Vânia estivemos juntos com uma moça que na semana seguinte estava com Covid. Nós sentimos algumas coisas assim, pensando na Covid, fizemos um teste negativo. A gente não sabe qual é a razão pela qual Deus preservou alguns disso e outros não. Agora, o que nós sabemos é que nós podemos aprender de tudo. Aprender da graça divina e da sua misericórdia. O livro de Apocalipse, ele termina prometendo uma grande cidade. Uma maior cidade. O pastor Adriano já tem que ir também. A gente tem que ir terminando. Ele tem uma grande cidade, maravilhosa cidade que ele nos promete. E eu acho fantástico pensar, embora tenha uma discussão se é literal ou se não é literal, se são literais ou não as medidas. Porque ela é muito alta, né? Eu tenho uma visão a respeito disso que é um pouco diferente. Mas imagine que você tem 2.200 quilômetros, são 12 mil estádios, cada lado dela. Quanto? 12 mil? 12 mil estádios. Mas qual é a largura? Daria 2.200 quilômetros de lado, de cada lado dela. Ela é quadrada, um quadrado perfeito. Então, 2.200 quilômetros daqui até a ponta dela e da ponta dela para o outro lado também. E para cima, 2.200 também. É um Seria cubo, 2.200, né? É um cubo. Agora imagine, 2.200 quilômetros dá daqui até Recife, até Belém praticamente, dá 2.600. Mas daqui até Porto Velho dá 2.200 quilômetros, 2.250. Olha o tamanho da cidade. Essa cidade, multiplicando largura por comprimento, ela daria, eu peguei aqui, só para vocês terem ideia do tamanho que essa cidade é. Ela daria 4.928.400 quilômetros quadrados, o que significa, basicamente, 58% do tamanho do Brasil, que é de 8.514.876. Isso mostra que Deus gosta de metrópolis. Gosta de metrópolis, né? Exatamente. O pessoal vai morar no campo ali, né? É só um período. Tanto que o tempo o tempo de Cabanas são só 7 dias. Né? Agora imagine o seguinte, se a gente pensar... Não tem escada. Isso, não tem escada rolante. Não tem escada rolante. Nem elevador. Agora imagina que Deus desce para cada uma dessas pessoas, a gente fala só do primeiro piso, tá? Só do primeiro piso. Deus desce para cada um de nós, para cada pessoa que ele está prometendo, um terreno de 1.000 metros quadrados. 1.000 metros quadrados daria, só no primeiro piso, 2.032.965.000 casas construídas. Só nessa projeção. Só no primeiro piso. 2.032 milhões de casas. Agora imagine que ela também desse, pensando que ela fosse um cubo. Eu não acredito que ela seja um cubo, que parece ser um cubo, mas eu acredito que na verdade os 2.200 quilômetros, que são a exosfera, está a 900 quilômetros, 1.200. Ela está fora da atmosfera terrestre. Ela seria um indicativo, eu penso que ali é o trono de Deus. É onde o trono de Deus vai estar, o pico da cidade. É um lugar mais alto. Agora imagine que ali fosse um cubo perfeito. E você tivesse aproximadamente... tivesse 2.200 quilômetros e Deus colocasse mais ou menos uma altura de 6 metros de pé direito para cada casa. Seriam 366.667 pavimentos, andares. Tem que ter cada muito elevador. Com 2 bilhões, né? Exatamente, cada um com 2 bilhões. Olha só esse número aqui. Se tirássemos metade da cidade para casas e nós colocássemos o restante como praças, para que as crianças brincassem, etc., nós teríamos, segura aí, na cidade toda, 372 trilhões, 710 bilhões, 588 milhões, 827.500 casas, de 1.000 metros quadrados. De shopping, tem que ter um shoppingzinho, né? Tá vendo? Deus é metrópole, Deus gosta de metrópolis. O Júnior já gosta do shopping da metrópole. Mas a Natasha também. O que eu quero dizer com isso? A gente não sabe se é isso. A gente não sabe se é metafórico, se é literal. Eu gosto de crer que é uma cidade literal, mas talvez essas medidas sejam as medidas utilizadas antigamente. Tem muito a ver com o templo, alguma coisa assim. Mas eu acho que o Apocalipse nos dá uma mensagem maravilhosa. A própria ciência evolucionista diz que o número máximo de pessoas que viveu na Terra, total, até hoje, foram de 87 bilhões de pessoas. No modelo criacionista, 32 bilhões aproximadamente. Se Deus está planejando uma cidade que cabe em 372 trilhões de casas, Ele tem lugar para cada um de nós. Tem lugar para todas as pessoas. Tem lugar para todas as pessoas. Se nós considerarmos que não é nada disso, mas se Ele colocar 10% disso aqui como sendo realidade, nós vamos ter ainda 37 trilhões de casas. E se ele colocar 1%, 3 trilhões de casas.
Isso é suficiente para todos aqueles que viveram nessa terra. E o mais interessante, não vai ser a nossa morada constante. Nós vamos morar fora, lá vai ser o nosso lugar para adorar a Deus. Nós vamos subir a Jerusalém para participar do Shabat e da árvore da vida. Que cura as nações. Isso é depois dos 1000 anos, né? Depois dos 1000 anos. Imagina, eu acredito que assim, acho que a mensagem final, meu amigo pastor Adriano da turma A, de analfabetos, é que ninguém precisa se perder. Ninguém precisa errar o caminho. Na verdade, ninguém precisa manter-se no caminho errado, porque errar todos vamos. E ninguém precisa duvidar da grandiosidade do amor de Deus e da graça de Deus. O Apocalipse não é um livro que fala da destruição do mundo, mas da sua renovação. O Apocalipse não é um livro que fala de morte, de destruição, mas de vida e transformação. E que nossos televidentes, nossos webnautas, né? Como é que chama? Web-espectadores. Web-espectadores. Palavras dele, se estiver errado, reclamem com ele. Web-espectadores, saibam disso. Há lugar no coração de Deus e Deus está preparando uma cidade para você também. Show de bola. Isso aí. Antes de fazer a oração final, eu queria lembrar sempre que quando falamos em mansões, ruas de ouro, harpas, um lugar aprazível, eu fico sempre pensando o motivo porque eu quero estar lá, que não tem nada a ver com esse. Quer dizer, esses são apenas segundos, terceiros motivos, né? O que eu quero estar lá e com a misericórdia de Deus total é para louvar e bendizer o nome dele de século a século, de criaturas em criaturas criadas, sendo a prova viva daquilo que Jesus fez por mim. Só isso. Amém. 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 Que Deus seja louvado. Júnior, obrigado mais uma vez pelo convite de estar aqui no Podmakers. Eu que agradeço. Saudades de vocês. Você não. Eu agradeço aí o convite. Pastor, lembra do filme O Grande Conflito, né? Em que está o pastor lá, que foi filmado em 1968 pela União Austral. Foi com o pastor Shirai aqui e tal. Não é? Tinha, que tem o anjo que aparece e tal, lembra? Eu não lembro desse filme, não. Mas eu tenho, né? Eu fiz... Lembra sim, ele foi personagem lá, eu trabalhou, fui protagonista lá. Foi roteirista, não convidei ele porque não passou no teste. Vocês não eram aquelas crianças que estavam lá na montanha. Não, eu não era nem criança nessa época, não. Só se fosse numa outra vida aí, que eu não nem creio nisso. E naquele... Tem a despedida do pastor e do irmão da igreja, né, que veio o decreto dominical. Aí eles fazem uma oração que me emocionava muito quando eu era pequeno, né? Que o pastor, o senhor vai com a gente? E ele disse, não, é necessário que nós fiquemos aqui ainda nas grandes cidades. Uhum. Aí na despedida ele fala, bom, se nós não nos vermos agora, nos veremos no céu. Amém. Vamos fazer uma oração então, pensando nisso. Vamos lá. Pastor Adriano. Isso. Nosso Deus e Pai, nós agradecemos pela esperança que temos no coração, que é apresentada na Tua Palavra, Pai. Amém. Que as dificuldades, que as circunstâncias não modelem o nosso pensamento, trazendo tristeza, preocupação, mas que a Tua Palavra possa transformar a nossa maneira de ver, pensar, e que possamos caminhar nesse mundo escuro, iluminados pelo Senhor, Pai. Amém. Abençoe a cada um aqui, em suas dificuldades e lutas, a quem está nos assistindo, que o Senhor também o abençoe ricamente. Amém. Obrigado por esse momento. Nós o louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Leshana Rabá Berushalayim, no ano que vem em Jerusalém. Amém. Amém.